Olá, pessoal! Consegui entrar, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje, a live final desse livro fantástico, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E nós íamos fazer lá no YouTube, mas deu um probleminha no link, porque eu vou fazer hoje com um convidado especial, o nosso querido Vitor Diamantino, que é um constelador. E ele é super conectado, ele tem todo esse estudo também do Dr. Joe Dispenza. A gente se conheceu através dos estudos do livro Como Se Tornar Sobrenatural. E, enfim, acabou que eu tava até com saudade de fazer aqui no nosso Insta, que é o nosso cantinho da comunidade. No YouTube é legal porque nos permite ampliar, né, os horizontes, atingirmos mais pessoas, mas vem também gente que às vezes nem sabe o que tá fazendo ali, né? E aqui a gente realmente sabe que nós estamos no nosso Mastermind, que ele traz justamente esse conceito quando ele vem nos lembrar a importância do ambiente, das pessoas com as quais nós nos associamos. A gente precisa ser cauteloso sobre essa escolha das pessoas que nos cercam, né? Deixa eu ver se o Vitor já tá aqui, porque, gente, para quem tá chegando aí, vocês não sabem, foi um certo rolo, por isso que o Rogério tá ali, aê! O pessoal tá comemorando que eu consegui entrar, né? Por isso que a gente atrasou um pouquinho, tá? O pessoal tá lá animado, uhul! Pois é, me dando boa noite, comunidade linda, venham chegando, saudades de vocês. Vamos lá para essa live que vai ser incrível. Tô um pouquinho preocupada, cadê o Vitor? Mas eu vou falando que daqui a pouco ele vai se tocar aqui, né? Porque foi tanto rolo que eu não sei se ele vai achar que eu falei que é no Insta, mas tá no meu. Daqui a pouco ele deve surgir aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigada quem tá aí falando que eu tô bonita. Obrigada. Gente, eu tô super animada porque, olha, esse tema é muito importante, né? Então acho que é por isso que deu até essa confusão, porque a gente sabe, né, que a gente aprendeu ali no capítulo passado como as adversidades, elas vêm realmente nos testar, porque justamente elas revelam uma semente que é um potencial para revelar muita luz, na verdade. Elas trazem uma semente como potencial para revelar muita luz, né? Então, na verdade, lembra disso, esse aprendizado? Que as adversidades, elas têm uma semente de um bem equivalente, né? Então a gente tem ali algumas dificuldades, mas é justamente aquela ideia, né, depois da tempestade sempre vem a bonança. Às vezes a gente está prestes a revelar muita luz, a ter alegria, a viver coisas aí positivas na nossa vida, e já reparou como às vezes acontecem umas coisinhas meio esquisitas, que às vezes até meio que nos tiram do fluxo se nós deixarmos, e é justamente a nossa oportunidade de praticarmos o quê? A autodeterminação, tá? O propósito definido é o que nos mantém firmes, perseverantes, confiantes, resilientes, para nós superarmos essas turbulências aí que aparecem, esses obstáculos, né? E é interessante que vocês vão me vendo aqui passar por alguns desses obstáculos, e aí é uma prática aqui, né? Uma oportunidade de mostrar para vocês que eu sou a primeira que tenho que praticar tudo isso que a gente veio estudando, né? Porque vira e mexe, vocês me veem passando os perrengues, mas eu posso sumir, ficar um tempinho, igual agora que eu fiquei um mês, não sei o que, sem fazer as lives, mas, ó, eu volto, eu tô aqui, né? Tá bom? Então, tudo bom, Crisinha? Cris Campelo, grande endócrino, minha amiga querida. O Jean tá lá dando enter. Isso aí, que vem a luz. A Cris, nada nos abalará. Exatamente, gente. E aí, o que acontece? Ele fala justamente sobre isso que nós fazemos aqui uns com os outros. Quem tá lendo o capítulo ou já tá familiarizado aí com a filosofia do Napoleão Hill, e com coaching de uma maneira geral, né? Porque isso tá aí em todos esses treinamentos hoje em dia, né? Os líderes mais bem-sucedidos têm esse conceito de mastermind muito claro, né? Estão sempre frequentando associações, sempre prestando atenção aos grupos de pessoas que eles se cercam,
né? E esse conceito de mastermind, eu só lembro da gente quando eu leio, né? Seja aqui, seja quando o Eckhart Tolle também falou sobre isso, sobre as pessoas à nossa volta, né? O quanto nos influenciam. Então, assim, eu sempre me lembro do Tools, porque a gente já está praticando isso. Estamos aqui para mantermos o nosso propósito definido e nos fortalecermos, nos ajudarmos uns aos outros, né? Refrescando essa memória, porque quando eu tenho que estudar para compartilhar com vocês, eu sou a primeira que tenho que manter isso aqui bem fresquinho, né? Bem ativo. Eu tô aqui vendo se o Vitor chega, né? Vitor, cadê você? Por isso que eu tô aqui fazendo essa introdução um pouquinho mais longa até, né, gente? Mas eu acho que eu vou ter que pedir licença para vocês ir lá no WhatsApp e ver cadê ele, porque eu acho que ele deve estar lá no meu Insta. Ai, agita lá isso, sigamos firmes, enter. É isso aí. Então eu tava, só para finalizar esse raciocínio, né? Então eu fico sempre lembrando da gente, porque a gente fica aqui, né? Quando eu tenho que compartilhar com vocês, eu tenho que trazer isso bem fresquinho para mim mesma, e às vezes é impressionante, às vezes não, sempre, gente, a sincronicidade é incrível, sempre cai como uma luva com o que eu tô precisando, né? Ouvir e relembrar. E seja uns aos outros aqui. Por isso que a próxima live é a live dos seguidores, porque aí quem está fazendo aprendizados, quem está se sentindo transformado por esse estudo ou por algum outro estudo do Tools de uma maneira geral, né, tem a oportunidade de ser exemplo, de ser inspiração para os outros. Então a gente vai se fortalecendo uns aos outros, se inspirando uns aos outros, né? Exatamente, vocês estão aí falando que ele deve estar lá perdido no meu perfil, sem entender nada. Então, gente, pera aí, aguenta aí, porque vai fechar, mas eu tô aqui. Deu uma pausa que eu fui lá, tá, gente? Eu fui no WhatsApp mandar uma mensagem pra ele falando que eu tô aqui, porque ele deve estar perdido realmente. Entendeu, gente? Então, assim, vocês já conhecem, né, esse conceito de mastermind? Então, por favor, não fiquem tímidos, tá? Vocês sabem que... Aliás, ó, já vou até colocar isso para vocês, tá? A próxima... o Vitor entrou! Eba! Venha, Vitor! Seja muito bem-vindo. Aqui você sabe onde você tem que me enviar um convitinho, né? Me envia aí um convitinho enquanto eu concluo aqui esse raciocínio rapidinho. Ó, então, o que acontece, gente? Esse conceito de mastermind, já achei o convitinho, deixa eu só concluir aqui. É justamente... o que a gente vai fazer na live dos seguidores, porque aí uns vão inspirar os outros, então não fiquem com vergonha, venham falar. Se você não se sente muito à vontade, vem, só entra dá um oi, fala rapidinho, tá? Ou quem quiser desenvolver, contar mais, fique à vontade também, que é um prazer ouvir vocês e é muito gratificante também para mim e para todos nós, tá? Bom, vamos lá, pessoal, que essa live, ó, promete. Então deixa eu convidar. Ó, o Rogério tá lá falando, sim, é ótimo controlar o ambiente para favorecer o crescimento através da troca de experiências. E para isso, nós temos aqui o querido Vitor Diamantino para nos inspirar ainda mais, enriquecer esse tema que é fantástico, né? O poder do ambiente, gente. Só um minuto, Vitor. Já vou te passar a palavra, mas deixa eu só fazer essa introdução, porque eu fiz essa introdução lá no YouTube, né? Que esse capítulo, ele fala sobre a influência do ambiente e ele fala também do tempo, da cautela, né? Ou precaução e da harmonia. Mas hoje a gente vai fazer um parêntese devido à importância do tema, né, Vitor? Para focarmos na questão do ambiente, em todo esse conceito que eu estava introduzindo aqui de mastermind, como nós nos influenciamos uns aos outros e por aí vai. Os emaranhados energéticos, né, Vitor? E aí te passo a palavra, Vitor, dá um oi aí pro pessoal e já pega esse link aí. Olá, pessoal, que honra estar aqui mais uma vez com vocês. Não sei se lembram, né? Todos lembram, mas a gente fez um projeto muito bacana que foi a Travessia. E nós hoje estamos aqui mais uma vez para trazer esse conhecimento, para que eles possam, de fato, ser úteis na vida de vocês. Porque na minha foi, na da Kel foi. E hoje, falando sobre ambiente, é muito importante mencionar, acho que a Kel falou, como eu conheci ela, né? Ela e a irmã dela, desculpa. Ellen. A Ellen. Como deu eu um branco. A Ellen, sim, deu um branco. Mas foi uma forma muito bacana, eu vou explicar para vocês.
eu era apaixonado, assim como a Kel e a Ellen também, pelo Dr. Joe Dispenza, por tudo que aquele homem faz. E eu comecei a escutar o livro Como Se Tornar Sobrenatural, lá no Spotify. Então, sempre que eu ia malhar, que eu ia caminhar, eu colocava aquele livro e eu escutava cada capítulo de forma mais envolvente, porque elas trazem de forma focada, né? Elas são bem direcionadas, eu gosto muito disso. Elas até falam, não, isso aqui não é desse capítulo, volta para cá. Então, elas são muito harmônicas nesse sentido. E veja a importância disso, porque nós os conhecemos justamente neste ambiente. É isso que eu parei para refletir. E o poder foi tão grande que, além da gente se influenciar, hoje nós estamos aqui influenciando. Então, assim, ao mesmo tempo que algum dia eu fui ouvinte, assim como vocês também estão sendo, agora nós estamos podendo fazer essas trocas. Então, olha só a importância de algo que começa de forma sutil, se torna o nosso ambiente. Isso, para mim, é muito poderoso. Por quê? Percebam que aquele ambiente que foi criado no Spotify se tornou o nosso ambiente. Olha só o poder disso que nós vamos falar ao longo de toda essa live, que é justamente sobre o poder da mente, né? Sobre o aspecto do Napoleão Hill. Exatamente. Ai, que introdução linda, Vitor. Obrigada. Nossa, muito bem lembrado, né? Que o nosso ambiente em comum. Eu já sabia, eu sei, estava falando aqui da nossa paixão mútua, né? Pelo Dr. Joe Dispenza, é o que nós temos em comum, foi o que nos ligou. Mas realmente, né? Pensando nisso, é exatamente esse conceito de ambiente de mastermind, né? O Dr. Joe foi o nosso elo aqui, né? É o nosso elo, porque a maioria das pessoas que está aqui no Tools veio também muito fortemente aí por essa influência, né, do Dr. Joe Dispenza. Gente, todos os dias praticamente, sério, eu recebo mensagens ainda lá do Sobrenatural, é impressionante. Por isso que eu até, por isso não, né, porque falta realmente um livro dele, aquele Como Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo. Ah, sim, Eu ainda sim. vou fazer ele, é o que falta, porque a gente estudou o Sobrenatural, o Você é o Placebo e falta esse. E eu vou seguir com ele depois que eu fizer mais um pouquinho aqui de Napoleão Hill, porque somos apaixonados e todos nós aqui, né, do Tools, realmente, a maioria vem desse estudo. Então, é muito forte aqui o grupo do Dr. Joe Dispenza. E esse assunto, né, ô Vitor, relembrando aqui no capítulo 12, é impressionante como tem tudo a ver com tudo que a gente viu do Dr. Joe, né? Com certeza. Principalmente, eu queria até começar com essa indagação. Você já parou para pensar que às vezes você não está sendo movido ou criando a sua realidade somente com as suas escolhas, mas também pelo ambiente que você está inserido? E essa é uma pergunta poderosa, porque durante muito tempo da minha vida eu não tinha feito essa pergunta. Eu nunca, na verdade, tinha refletido sobre ela. E por que ela é tão importante? No meu caso, eu só comecei a refletir sobre isso depois que um câncer veio. Então, muitas vezes a gente precisa de uma grande adversidade. E Napoleão Hill fala muito sobre isso no livro, né? Que uma semente de uma adversidade ou um fracasso, eles podem trazer consigo uma semente equivalente de sucesso. Então, nada nessa vida acontece por acaso. A questão é o que você faz com aquilo que acontece com você. Quais mecanismos que você vai utilizar para sair daquele estado? Então, o autoconhecimento, de fato, é a principal busca. Mas o que também é preponderante? O ambiente. E é isso que nós precisamos entender, porque se nós não começamos a perceber de quem nós estamos cercados, quais são as nossas escolhas, hábitos, mas será que isso é realmente meu? Ou será que vem de um lugar mais distante? E foi aí que eu cheguei às constelações, só para a gente dar uma pequena introdução, que é porque foi aí que eu cheguei às constelações. Eu comecei a perceber que os meus relacionamentos, a minha forma de trabalhar como advogado, eu também cheguei a entrar no ramo artístico, eu fiz participação em novela, mas sim, todos eles têm um fator em comum. Nada permanecia, era tudo muito inconstante. Eu não conseguia ter força para prosseguir. E aí foi o que eu comecei a perceber, a força dos padrões. E muitos desses padrões não eram de fato meus. Eu fui absorvendo ao longo da vida. E aí tem um ponto mais importante, e esses padrões acompanhavam também os meus ancestrais. Então, quando nós compreendemos isso, que muitos dos nossos pensamentos não são somente nossos, nós percebemos a força do ambiente que nós somos moldados. Então, nós vamos falar ao longo da live sobre 3 ambientes preponderantes. O ambiente familiar, o ambiente profissional
E o ambiente também dos nossos ciclos íntimos, como o parceiro que nós escolhemos e os amigos. Então, isso eu acho que é fator preponderante para você começar a perceber em que ambiente você está inserido. Perfeito. Tá ótimo. Não, pode ir, porque hoje, inclusive, a gente quer mais é te ouvir, entendeu? Ele é o especialista aqui, né, gente? Que além dele estar super familiarizado com os estudos do Dr. Joe, do Napoleon Hill, ele tem toda essa bagagem, né, do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas. Então, assim, pode falar mesmo. Eu queria só pontuar aqui para te dar um gancho aí para seguir, né? Dentro desses três essas três grandes influências aí, esses três grupos, né, principais, que isso ele cita nesse capítulo, tá, gente? Para quem não está lendo o livro, eu vou deixar essa pergunta aqui, Vitor, que eu gostaria de fazer como um convite para você responder, já juntando um pouco do que o Napoleon Hill fala e já pegando o link das constelações, tá? É assim, pessoal, o Napoleon Hill no livro, ele pergunta, né? Ele tá falando lá, o diabo tá explicando a importância, né? Que até os líderes mais bem-sucedidos, como eu estava falando aqui, tem o seu grupo, tem essa cautela de prestar atenção em quem eles estão se associando e tal. E ele pergunta: e a responsabilidade que as pessoas têm com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Porque muita gente fala, não, mas eu não tenho como, eu tenho que cuidar de tal e tal pessoa da minha família, tararã. Então, como é que eu faço? Porque eu tenho essa responsabilidade e tal. E aí, ó, vou deixar você desenvolver, mas vou dar o gancho aqui, porque você não é obrigada a estar com a resposta fresquinha, né? A resposta do diabo. E o diabo fala, hein, gente? Ele fala: nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento. Então, quer dizer, aí ele desenvolve aqui, né, que a gente tem o dever de remover do nosso ambiente toda e qualquer influência que possa gerar hábitos de pensamentos negativos, que é a nossa missão pensar positivo. E aí eu dou para você desenvolver aí, já fazendo esses links todos. Não é ótima essa pergunta? Essa pergunta ela é perfeita, ela já é polêmica e ela já exige muito. Eu acho que eu já posso responder e depois eu vou desenvolvendo. Porque eu não gosto de deixar para o final, não. No final pode trazer mais coisas, né? Não, é agora mesmo, eu queria que você... Essa pergunta, pessoal, ela aparentemente ela pode trazer muita frieza, né? Ele pode trazer um aspecto muito calculista, né? Não desenvolver sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, ele traz um aspecto muito importante, que é de você se tornar o criador da sua realidade. E quando você se torna o criador da sua realidade, você também é capaz de neutralizar pensamentos e estímulos internos. Mas perceba que isso é difícil para todos nós, tá? Isso daí é quase que é o nosso objetivo na Terra, que é parar de ser neutralizado pelas influências externas. E por que esse ambiente familiar ele é, de fato, um dos mais importantes. Porque dentro do ambiente familiar que nós recebemos boa parte daquilo que nós somos hoje. E eu posso dizer com muita tranquilidade que é quase 99% daquilo que nós somos hoje veio da nossa família, dessa hereditariedade. E agora, veja por um outro ponto. Quando nós falamos desse senso de responsabilidade, nós entramos já num aspecto da constelação muito interessante que eu aprendi praticamente à força, tá? Que é o seguinte: o amor, ele é incondicional. Vou repetir. O amor, ele é incondicional. Nós podemos, sim, amar todas as pessoas, como foi ensinado por Jesus Cristo. Então, essa é uma lei que precisa ser preponderante sobre tudo. Segundo aspecto, agora, o que é o mais importante. O amor é incondicional, mas a convivência é condicional. E por que isso agora é importante a gente concluir? Porque quando você recebe da sua família, principalmente influências negativas, de pessoas já passando por situações mais drásticas, como abusos, violências, narcisismo dos pais, tudo isso te afeta psicologicamente de uma forma muito cruel. Mas aí a gente volta para o princípio. Se nós podemos amar os nossos pais tal como eles são, nós passamos a ter um amor divino aos nossos pais, assim como Deus ama todos.
Mas não é preponderantemente importante ficar próximo dessas pessoas. Então, a convivência é condicional. Porque muitas vezes você pode estar no outro lugar do mundo, distante dos seus pais, mas você continua sendo influenciado por aquele ambiente. Então, quando você entende isso, você consegue se afastar e ainda assim amar os seus pais. Isso é tão importante, que é o que eu fiz uma constelação nesse sábado agora, de uma portuguesa, que ao mesmo tempo que ela tinha muita raiva da mãe, ela chegou por um tempo a nem conviver com a mãe dentro da mesma casa, elas não se falavam. Ao mesmo tempo ela tinha um amor de tão profunda ligação que ela honrava a mãe repetindo os mesmos padrões. E quando ela percebeu isso, ela desabou. É como se ela desmontasse, ela tirasse aquela camada de força, que ela reconheceu a vulnerabilidade, que o amor e o ódio eles caminham juntos. Mas agora perceba bem, você odeia os problemas que os seus pais carregam, que os seus familiares carregam. Mas a função divina você ama. Olha só como isso é tão importante. Então, respondendo a essa pergunta que é crucial, quando nós estamos diante dessas influências, principalmente familiares, nós podemos olhar os nossos pais como essa função divina, tendo portadores dessa função divina. E isso nós amamos neles. Os problemas que eles carregam, as expectativas que eles criam sobre nós, isso a gente deixa com eles, porque eles dão conta. Esses problemas você cuida, você é muito maior do que eu vim depois, queridos pais, por favor. Então, quando você concebe isso na sua cabeça, se relacionar com seus pais se torna uma forma mais harmoniosa dentro de si. E isso é muito importante, porque você para de ter essa bipolaridade de amor e ódio, e você passa a ter mais leveza e congruência nas suas escolhas. Então, o ambiente familiar, ele é de fato um dos mais importantes. E quando a gente entende isso, nós passamos a ajudar os nossos pais, como foi até o exemplo que você trouxe, no sentido de gratidão, não já no sentido de obrigação, de retribuição, que isso vai se tornando pesado, vai se tornando dentro de você um julgamento. E quando você julga, você sai da posição de filho e naturalmente vai para uma posição de pai dos seus pais. Então você sai do seu lugar. E qual que é o reflexo disso na sua vida? É sofrimento nos relacionamentos, é sofrimento no trabalho, porque ninguém que não consegue aceitar os seus pais consegue ter a felicidade completa. Porque isso é um dos princípios, né? É um dos mandamentos. Só que esse honrar pai e mãe não é honrar tudo o que eles fizeram, é honrar no amor. E no amor saudável. Não no amor doentio, que traz mais dor, mais sofrimento e até mesmo a morte. Então, começamos por aí, né, Kel? Maravilhoso. Só que olha só, deixa eu pontuar algumas coisinhas, porque eu, né, amo já a Vai constelação, já falando. acompanho há muito tempo esse trabalho, e faço, né, em mim mesma, e também levo nos meus círculos femininos as constelações, então é maravilhoso, já há anos, né, que eu estou bem próxima dessa filosofia, mas assim, muita gente aqui não conhece, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o conceito de lealdade, né? Entrelaçando com isso, porque assim, quando ele fala, né, gente, a importância da gente, por exemplo, falar essa coisa de eu sou o menor, os pais são os maiores, então essa importância dessa hierarquia, falar um pouco desses princípios, né, da hierarquia, da retomar a questão da lealdade, que é o que você falou, por amor a gente acaba inconscientemente, tem que deixar claro que é inconscientemente repetindo os padrões, né, gente? E é uma coisa que você faz em nome desse amor, em nome da lealdade, que ele vai explicar melhor esse conceito de lealdade. E depois também, Vitor, dentro disso, explicar um pouquinho melhor, igual você falou aí, eu sou o menor, não sei o quê, que você fez essa fala, falar, sugerir, claro que não é uma constelação isso aqui, né? Depois, né, gente, a gente vai ter mais lives com o Vitor, tá? A gente vai fazer uns masterminds, Tools for Life na prática com o Vitor sobre esse assunto. A gente está ainda desenvolvendo esse projeto, né, Vitor? Mas assim, então hoje é só uma primeira palhinha aqui. Então não é que vai resolver tudo, mas você podia dar um exemplo, de repente, de uma fala que é interessante. Quem se identificou com essa sua paciente portuguesa, por exemplo, já começar a internalizar essas falas, sabe? Sim. Eu vou trazer o próprio exemplo dessa consideração, porque ela realmente foi muito profunda. Tanto foi profunda que eu fiquei o dia quietinho, absorvendo tudo que eu aprendi, porque eu aprendo a cada movimento. E Sim. quando a gente fala dessa lealdade, porque eu falei para vocês, que ao mesmo tempo que ela tinha raiva da mãe por situações que ocorreram no passado, ela tinha esse amor profundo pela mãe, de honrar ela, repetindo os mesmos padrões nos relacionamentos, fracassando,
não conseguindo amar, não se sentindo suficiente. Essa palavra foi preponderante no atendimento, não se sentir suficiente em nada. E aí, pessoal, olha só o que aconteceu. Esse amor é tão profundo que ela um dia foi fazer uma análise médica que ela descobriu um câncer na região da perna. E sabe o que a mãe dela falou? Querida filha, eu sei que nós temos muitos problemas, muitas adversidades. Mas se eu pudesse escolher, eu preferia que este câncer ele viesse para mim, não para você. E isso foi muito profundo até para escutar, né? Quando a gente está nessa posição de facilitador, a gente não pode julgar, não pode opinar diante dos sentimentos, das situações. Então a gente fica mais neutro no sentido de compreender a informação. Mas quando a gente percebe que o tempo que tinha aquela raiva, a gente vê esse amor profundo que a mãe tinha pela filha. Por mais que elas tivessem dificuldade de se relacionar, essa mãe amava a filha mais do que tudo. E essa ponte foi o que as uniu. Então o câncer trouxe de volta o relacionamento. Infelizmente, passaram-se 10 anos ou 20 anos depois, a mãe descobriu o câncer. E aí acabou falecendo pelo câncer. Ou seja, eu me arrepio de falar isso, porque de fato são questões invisíveis e é uma lealdade tão profunda que o amor de mãe a gente não consegue explicar. Esse tipo de amor a gente nunca vai explicar com palavras, mas ele é uma energia, uma vibração tão profunda que ele absorve tudo aquilo que é disfuncional dentro do sistema, porque a mãe perdoa, a mãe acolhe. Então, quando a gente fala dessa lealdade, a gente fala justamente sobre este amor oculto que ele vai perpassando por gerações. Só que, infelizmente, muitas vezes são através de emoções não trabalhadas. Então, por isso que existem essas influências negativas, que Napoleão Hill também fala, que é justamente a gente se apegar ao negativo. E aí, dentro da constelação, a gente costuma falar de amor infantil, porque é um tipo de amor, tudo é sobre amor. Só que este é um amor que traz mais dor e mais sofrimento. Então, a lealdade oculta, ela pode ser tanto no amor de agora eu honro vocês, escolhendo um outro caminho, um caminho diferente. Por mais que nós nos separemos por meio dessa dor, seguindo por esse caminho mais saudável, eu também honro vocês, queridos pais. Por isso a importância dessas falas, pessoal, porque essas falas elas vão direto para o subconsciente, tá? Este que é o poder da constelação. Aqui é você compreender as dinâmicas por meio da movimentação, seja com bonecos ou com pessoas, e assimilar essas falas não a nível só da mente, mas a nível do inconsciente. Por isso que esse diálogo, essa comunicação entre consciente e inconsciente, ela precisa fluir. Precisa ser clara, precisa ser sedutora, digamos assim, porque o inconsciente ele não absorve ordens, ele absorve sugestões. Então essas autossugestões que nós costumamos utilizar, elas acontecem justamente quando aquela portinha da vulnerabilidade foi aberta. Então ali é o momento que você tem para acessá-las. E que tipo de frases nós podemos utilizar neste momento, né? Principalmente reconhecendo, queridos pais, agora eu percebo a origem desses problemas. Eles vêm de um lugar muito mais distante do que eu imaginava. Esses problemas eu odeio. Isso eu não gosto. Mas vocês eu amo. No meu coração, agora veja a importância do coração. Se vocês quiserem entender cientificamente, assistam lá o capítulo que a Kel faz com a Ellen sobre a inteligência do coração, porque de fato a inteligência do coração é capaz de mudar todo o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, quando você aceita essa autossugestão dizendo, queridos pais, no meu coração vocês me amam. No meu coração vocês são os pais certos para mim. E no meu coração vocês me autorizam, vocês me abençoam a seguir o meu próprio caminho. E quando você diz isso, com essa intenção, de uma forma genuína, de uma forma que você absorve, você sente, eu me arrepio de falar, porque quando você diz com essa intenção clara dentro de si, tem que acontecer. Se você bate na porta, ela tem que se abrir. E é isso que justamente promove essa cura. Mas primeiro a gente vai passar muitas vezes por esse caminho de dor, de sofrimento, que é de reconhecimento das limitações. Depois disso, vem o tratamento. Então, não fujam da dor, não fujam do sofrimento, não fujam de tentar entender os ambientes que te levaram a isso. Porque depois que você entende, você vem para o próximo ponto, que nós vamos caminhar para o final e falar sobre isso, que é a autorresponsabilidade. E quem desenvolve essa autorresponsabilidade sabe dizer não. Dizer não para aquilo que
que recebeu dos pais que não foi bom, não para aquele relacionamento abusivo, não para aquele chefe que drena a sua energia, não para aquele amigo que só quer receber e não quer fazer a troca, então você começa a dizer não. E a partir desses não que você diz sim para si mesmo, e é aí que a cura acontece. Porque o ambiente mais importante, pessoal, nós vamos falar de 3 ambientes. O mais importante de todos é o ambiente interno. É ele que é capaz de influenciar o ambiente externo. Porque se ele não tiver bem claro, com um propósito bem definido, como Napoleão Hill também diz, o ambiente externo vai te distrair. Ou o diabo, como ele fala. Exatamente. E por falar em que o Napoleon Hill realmente confirma tudo isso que você falou lindamente, né? E que o pessoal tá aqui encantado. Gente, vocês podem ir comentando aí, tá? No finzinho a gente lê, ou no finzinho a gente vai oficialmente abrir, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Podem colocar lá na caixinha de perguntas, que já tem até uma pergunta. Enfim, como vocês ficarem mais à vontade. Mas daqui a pouco a gente dá uma atenção e troca com vocês. Deixa só a gente desenvolver o raciocínio, né? E aí, Vitor, fazendo esse link com o Napoleon Hill e a física quântica, e isso que você falou, né, que o inconsciente tem que ser acessado através das sugestões. E o Napoleon Hill fala justamente que, olha aqui, ó, que hábitos de pensamento, como é que eles são estabelecidos? Pela repetição dos mesmos pensamentos, através do ritmo hipnótico, né? Ele chama de um ritmo hipnótico. Aquilo vira uma hipnose, você já faz no automático, sem pensar. Com certeza. Que é isso que a gente está falando aqui, trazer a consciência é romper o ritmo hipnótico, é parar de só repetir aquilo e você nem se dá conta mais, você nem confronta mais os pensamentos, as emoções que vêm, você só fica lá na hipnose repetindo. E outra coisa também, e já vou te devolver a palavra, porque né, eu quero que você continue desenvolvendo isso, mas assim, reforçando o que você falou da inteligência do coração, trazida pelo Dr. Joe, né, pelas neurociências, física quântica. O Napoleon Hill, gente, pensa bem, lá em 1938, quando o livro foi escrito, ele falou aqui, ó, desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais. E aí eles vão preparar essas células, né, esse desejo aí bem carregado de energia, da emoção e tal, preparar essa célula e direcionar o ritmo hipnótico, para dizer se esse ritmo hipnótico vai ser positivo ou negativo, tá? Qualquer pensamento que aparece no cérebro e for misturado com sentimentos, né, com a emoção do desejo, através dele, desse pensamento energizado pela emoção do desejo, é que a lei do ritmo hipnótico começa a agir e manifesta. Ele não fala manifesta, mas ele fala a lei do ritmo hipnótico começa a agir e começa a traduzir isso no seu equivalente físico, ou seja, manifestar. É exatamente o que a gente aprendeu na física quântica com o Dr. Joe. O que a gente está ali, através do nosso campo eletromagnético vibrando, a gente acaba manifestando, né? Então, assim, é fantástico, porque é totalmente dentro disso. Mas, por isso que a gente tem que ir mudando o nosso diálogo interno. E como o Vitor bem falou, irmos nos conscientizando de onde estão vindo essas influências que foram gerando essas vozes, esses pensamentos que entram num ritmo hipnótico. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Já ligando aí Napoleon Hill com Dr. Joe, com Beth Hellinger. Sim, Né? tudo se une, tudo se une. E o ritmo hipnótico ele está muito conectado também a um dos princípios do Kai Byron, né, que é o pêndulo, o princípio do pêndulo. E justamente, então, tudo se conecta, né, pessoal? Esses conhecimentos a gente acessa. E quando a gente acessa isso, é porque nós estamos prontos para podermos lidar com essas informações. Então, como o Bert diz também, né, nenhum constelado ele encontra o constelador certo para ele naquele momento. Então, se estamos aqui hoje, quem está aqui nos ouvindo, gratidão desde já, porque vocês nos possibilitam ser esse ambiente de cura. Isso já é muito importante, porque, como eu falei lá atrás, o meu ambiente que me trouxe a doença, hoje é totalmente diferente desse ambiente que me trouxe a cura. E isso só é possível com as pessoas que nos escutam, as pessoas que abrem o seu coração para receber essas informações. Porque ela poderia estar muito bem vendo um jornal agora, recebendo um monte de influência negativa e aquilo começando a fazer parte do seu ritmo hipnótico. E aí você começa a ser aquela pessoa indignada. Você começa a criticar tudo e a todos.
você começa a ser aquela pessoa ranzinza. A gente até entra no capítulo anterior, que ele fala sobre o grande desafio das pessoas é terem as opiniões imprecisas. Então você vai acabando de deixar aquilo que é seu, de mais poderoso que é a criação dessa realidade, à mercê dos outros, à mercê do meio, à mercê, digamos, do sistema. Porque, no fundo, não existem mais segredos a serem descobertos. O maior segredo é você se autodescobrir. E quando você consegue começar a fazer influências, conexões, este começa a ser o seu ambiente. Por mais que o mundo esteja doentio, por mais que o mundo esteja no absoluto caos, é essa força dentro de você que te move. E é este impulso que faz essa criatividade, né? A força da sexualidade, também se conectar com os outros. Então, perceba essa influência de ter uma mente clara, de ter um propósito definido e se conectar com as pessoas que têm essa sintonia desses pensamentos. E aqui que ele fala da mente mestra, né? E a mente mestra, é importante vocês entenderem que não é uma pessoa mais outra forma dois, não. Ele muda toda a nossa matemática. Quando Napoleão Hill fala da união de duas pessoas, ele fala que emerge uma terceira energia. E perceba o quão isso é profundo e quão isso é verdadeiro, porque da união de um casal, daquele amor, daquele transbordo, surge o que é um bebezinho. Mas isso não vale só para afeto e relacionamentos. Vale também para aquele projeto que você se conecta com ele naquele flow e ele começa a expandir. Então, quando você tem essas opiniões mais precisas, quando você começa a criar essas autossugestões, e isso ficou muito banalizado, porque ao longo do tempo as pessoas falam, isso é papo de coach, é papo de pessoas zen, pessoas que não se conectam com a materialidade ou com a realidade das coisas, mas ao mesmo tempo é essa força que é capaz de nos gerar uma nova realidade. Então é a aceitação dela dentro de nós que cria essa nova assinatura eletromagnética que é capaz de influenciar os outros. Então, por que é importante perceber isso? Quando você entende isso, você assimila isso, e principalmente agora, quando você vive isso, que é basicamente dizer, pedires crendo, recebereis, aceitar essa nova realidade que você se torna ela, e as pessoas precisam chegar até você. As pessoas que vão te direcionar para o seu objetivo, para o seu sonho, para aquilo que você deseja, elas precisam chegar, porque esta é uma lei. Não dá para ficar perto de alguém que é ambicioso no sentido de desejar a vida. Essas más influências, elas se soltam. É por isso que eu estou falando para vocês, o ambiente que eu tinha lá atrás era de amigos que bebiam, de festa, de curtição. Se eu falasse tudo que eu falo aqui hoje, era baboseira, era bobagem. Então, quando a gente acessa homens, né? Quando a gente fala desse autoconhecimento, dessa busca, isso aqui se torna mais potente, porque o homem ele tem essa capacidade de direcionar. E quando ele direciona para um lugar de propósito, um lugar de força, justamente a força que envolve os outros, isso é muito magnético, que potencializa a cura, ajuda outras pessoas e a gente começa a ir para um caminho de mais amor, que é isso que nos une, não é a dor. E Napoleão Hill fala sobre isso no livro, sobre o medo e a ignorância. São eles que nos afastam desse propósito de encontrar este amor genuíno, de encontrar os nossos sonhos. Então, é isso que vai fazer com que você seja um não alienado ou então um alienado. Exatamente. E um não alienado é justamente quando a gente consegue manter o nosso propósito definido, que é o que a gente consegue quando a gente está num grupo, assim, né? De mentes que se associam para formar esse mastermind, né? É uma aliança amigável que ele chama, que nos mantém conectados com o nosso propósito, que é a coisa mais importante que a gente veio fazer aqui. Conectados com o que a gente é, com o que a gente veio ser, com o que a gente veio fazer, com o nosso destino, a nossa missão aqui, né? O nosso propósito. Então, assim, é muito importante isso que você trouxe, muito legal. E eu tinha feito, assim, um dedinho, porque eu queria te dizer também que se você quiser falar um pouquinho, porque a sua história com câncer, com a superação do câncer, né? Tem tudo a ver com o capítulo anterior, que é aprendendo com as adversidades. Então, você também, se quiser, se achar que tem a ver, você falar um pouquinho sobre isso rapidamente, assim, e concluir depois lá o que você tinha planejado os outros pontos. Enfim, acho que é bem-vindo também, né? Porque a gente está aqui para se fortalecer, né? E isso que você passou não foi pouca coisa, né? Sim, sim. Mas como eu falei, né? O ambiente, essa questão da diversidade,
e é o que Napoleão Hill prega muito no livro, é sobre isso, é algo que eu tenho sim em mente, eu sempre lembro dessa parte, é que todo fracasso, toda adversidade, ela traz consigo uma semente. É uma semente, perceba que não está pronto, tá? É É só isso. uma sementezinha. Porque se tivesse pronto, a gente não ia nem ligar. É aquele negócio do tédio. Se você já tem, você já nem liga, né? Então, digamos que essa adversidade, ela funciona como um pequeno impulso para você sair daquela situação. E isso é interessante, porque refletindo aqui sobre esse bate-papo que nós estamos fazendo, isso aqui envolve justamente o yin e yang, que dentro daquela parte do mal também existe uma parte de bem, aqui dentro do bem também existe um pouquinho do mal. E veja isso, por que eu mencionei esse aspecto? Porque toda adversidade, quando você está envolvido naquela emoção, você se cega para todas as outras coisas. Você fica tão envolvido que você se torna aquilo que você está vivenciando. Então, quando você entende que dentro daquela situação mais dramática, daquela situação mais assim danosa que você está vivendo, tem algo de bom, você começa a perceber que existe um lugarzinho para sair daquele estado. E outra coisa que ele fala também é que boa parte desses problemas, eles estão justamente, a solução desses problemas está conectada com o problema que nos colocou naquele mesmo ponto. Então, quando eu tive o câncer, eu poderia muito bem ter voltado para os mesmos ambientes. Mas e aí eu comecei a perceber que o câncer em metástase, o câncer por si só, ele já chama a sua atenção. Agora, o câncer em metástase, ele chama a sua atenção de forma imediata. Se você não mudar, você vai para um estado mais, digamos, certo, a certeza da morte. Não tem como, é a certeza. Então, quando eu entendi aquilo, eu percebi que não valia a pena o preço que eu estava pagando. Por mais que eu tivesse muitos acessos, muito network, eu tinha a possibilidade de ir para todos os restaurantes de Brasília, ou então as festas, tudo de graça, porque eu tinha feito essa participação na novela, né? Então eu estava no auge, mas ao mesmo tempo tudo isso não permitia que é outro aspecto do livro, desse capítulo, que é a minha expressão. A minha expressão era só algo do ego, entende? De algo que os outros esperavam de mim. E é por isso que o câncer ele veio na região da garganta, que é da forma que você se expressa. Então aquilo fica bloqueado. Fica tão bloqueado que chega uma hora que, bum, a doença vem para ela te mostrar o caminho. A doença é um símbolo. A doença, na verdade, é a sua amiga. Aquela amiga que você ignora. Então, quando você entende isso, no meu caso, quando eu entendi isso, eu fui para o autoconhecimento, mesmo que aquilo pudesse ser muito difícil para mim, né? Um advogado com a mente totalmente racional, entrar nesse mundo do autoconhecimento, para mim não fazia um sentido. Mas eu precisava relembrar. O que me trouxe aqui foi essa diversidade. E aí, se eu voltar para aquele lugar, vai ser melhor? Não. Então, por mais difícil que fosse para o cérebro na aprendizagem entender, eu fui aceitando. E foi quando eu fui mergulhando que eu realmente compreendi. Porque quando eu ouvia falar de constelação, em 2017, a primeira coisa de louco era teatro, era uma religião, era tudo menos algo assim que conectasse com a forma espiritual de uma forma mais clara. E hoje, para mim, inclusive, quando eu aprendi tudo isso, fui aplicar mesmo, eu apliquei num caso que eu tinha como advogado de um inventário familiar, que eu não conseguia concluir de jeito nenhum. E quando os herdeiros perceberam que eles excluíam uma herdeira que veio de um casamento do pai, de um outro casamento, eles perceberam que era essa exclusão que estava inviabilizando a conclusão do processo. Então, percebe que eu não fiz um movimento, mas a própria percepção fez com que eles mudassem os pensamentos internos e logo o processo acabou também. Então, a importância da gente buscar e se tornar estes ensinamentos é o que muda tudo. Porque não adianta nada você receber aqui, não aplicar, deixar só a nível da mente e aí se tornar a pessoa alienada que vai escutar, vai ver a notícia no Instagram, vai ficar indignado, vai reclamar, e aí você fica absorvido pelo problema. Uhum. Então, você podia voltar um pouquinho nesses princípios ali que são básicos, né, na constelação, essa coisa de cada um ter o seu lugar, né? Explicar. Sim. Eu entendo esse conceito do excluído, que não pode ter o excluído. E outra coisa interessante também, além dessa integração de todos os membros em seus devidos lugares, né? Então, acho que são
dois temas aí que já dá pano para manga aí para você falar, né? A questão dos lugares de cada um, porque é muito comum muita gente falar, mas depois de uma certa idade, os pais que viram filhos e não sei o quê. Então, assim, calma, vamos organizar isso aí, né? Que os filhos viram pais e os pais viram filhos. Então, essa questão do lugar, de ser maior e menor, essa hierarquia, essa questão de não deixar ninguém excluído. E também seria legal se você puder fazer uma ligação que também é bem clássica, né? Na constelação, seja dando exemplo, seja citando mesmo, aquelas relações que se faz entre quem não fica, não aceita a mãe, tem problemas às vezes com a prosperidade, quem não aceita o pai tem problema com não sei o que lá. Então, assim, essas, não que seja sempre exatamente assim, mas falar um pouquinho sobre essas coisas mais clássicas, mais comuns, né? E que você sempre vê, que eu, pelo menos, que participo de muita constelação, sempre vejo, são clássicas, né? E assim, acho que é isso. Acho que já dá para você desenvolver aí, né? Depois a gente vai Sim. costurando. Quando iniciando sobre esse aspecto que você falou de encontrar o seu lugar, isso eu aprendi mais com o Prembaba, quando ele falou que tudo na natureza tem uma função. O sol, ele aquece, a água sacia, e o ser humano ama. E foi nas constelações que eu percebi que tudo realmente tem um lugar. Tudo. Tudo. Se você veio para cá, você tem um lugar. Se você teve um irmão que acabou sendo abortado, que não foi possível de estar aqui, ele conta na sua família. Então a gente passa a perceber, e no meu caso, isso tem um dos desenvolvimentos com câncer, que a não conscientização da existência de alguns membros, no caso um irmão, um aborto que veio antes de mim, faz com que eu não tenha aquela sensação de tomar a vida, de me sabotar. A cada novo passo, vocês perceberam que eu fui falando de várias situações profissionais, dos relacionamentos. Então, a cada novo passo que eu dava, eu não me sentia completo e eu dava o quê? Eu dava um passo para trás. Eu rejeitava aquele sucesso, aquele momento que eu ia ter um relacionamento mais saudável. Tudo isso eu rejeitava. Então, eu comecei a perceber na constelação que aquele irmão também contava. Mas mesmo ele não estando aqui, no meu coração, o passo é sempre coração, não tem jeito. No meu coração, ele vive. No meu coração, ele conta. E agora, querido irmão, eu já não sou mais o primeiro filho que eu acreditava ser. Eu sou o segundo. Eu sou o terceiro. Enfim, cada caso tem o seu caso. Então, quando você tem essa sensação dentro de si, percebe que com ela vem uma certa liberdade, uma certa libertação. Porque agora você já tem o seu lugar. Você já não é um lugar de outra pessoa. E isso dentro da constelação é muito importante. Porque quando você está, às vezes, no lugar de pai dos seus pais, que a gente chama desse emaranhado de parentificação, você vai perdendo justamente a capacidade de fazer com que a vida flua por meio de você como um rio. Então, em vez de você entregar para a vida, para os seus filhos, para os seus sonhos, você volta aquele rio para trás. Você tenta devolver a água para o rio lá para a fonte, mas a natureza não funciona assim. E isso é uma lei da natureza. Então, quanto mais a gente observa a natureza e aplica a natureza na nossa vida, mais a gente tem chance de seguir por um caminho mais saudável. E quando a gente fala, a sua outra pergunta foi relacionada ao quê mesmo, a última? Não, eu acho que seria importante você tentar dar um exemplo assim mais, tipo um conselho para quem fica nessa situação de justifica muito isso, né? Porque os pais depois viram filhos, né? E os filhos viram pais. Então, assim, o que você falaria para uma pessoa que está nessa Eu situação? lembrei dessa situação Entendeu? de outra também, que você falou quando os E eu conflitos, falei, a por outra exemplo, era com a mãe, da assim, exclusão, a né? De que exclusão sempre tem um membro excluído. Mas aí é isso que você falou, de cada um ter seu lugar, de honrar o lugar de cada um, né? Mas eu acho que você podia só desenvolver um pouquinho mais essa questão dos papéis invertidos, né? pois Que é uma é, coisa muito comum. quando os pais, por exemplo, eles chegam numa idade avançada, o que Bert Hellinger fala, que muitos consteladores também não compreendem, é que nós, como comunidade de destino, nós também ajudamos os nossos pais. Que é diferente de dizer, não vou ajudar você, você se vira, Claro. não é isso. Como comunidade de destino, nós olhamos para os nossos pais, só que do lugar deles. Nós ajudamos no sentido de não ser uma retribuição e aquilo se tornar árduo, pesado, mas com a sensação de gratidão. Eu tive uma aluna que ela teve os dois pais, o pai e a mãe, com Alzheimer. Então, para ela, por que isso era tão difícil? Porque são os dois genitores. E qual foi a melhor forma que a gente conseguiu ajudá-la naquele caso? Ela perceber que atrás dos pais dela existiam os pais deles. Então, quando ela via os pais, ela dizia, queridos pais, eu vejo que vocês têm os pais certos para você.
E neste momento eu ajudo vocês com a gratidão daquilo que vocês me possibilitaram. E aí você sai de uma situação pesada, de aquilo que você tem que fazer para ajudar seus pais, para se colocar no seu lugar de filho. E pode até mesmo dizer internamente, eu não sou o seu pai, eu não sou a sua mãe, eu sou o seu filho. E é deste lugar que eu ajudo, que eu auxilio. Então a gente sabe daquela visão utópica que não pode ajudar, que não pode fazer nada, mas se colocando nessa postura de ajudante do seu lugar. E é aqui que muda tudo, tá? E o segundo passo que ela fez foi também ter a possibilidade de contratar uma ajudante. Então aquilo foi muito importante para ela tirar esse peso naquele momento. E outro ponto que você trouxe, que foi o dos problemas, quando a gente tem um problema em relação ao pai, em relação à mãe. Isso. Por exemplo, o Bert Hellinger diz que quando você tem problema em relação à mãe, a dificuldade de aceitação à mãe, você tem dificuldade de aceitar a própria vida. Por quê? Porque da mãe veio o nosso primeiro movimento de sucesso. Que movimento foi esse? Quando a mãe franqueava o peito dela, a gente sugava aquele alimento. E quando a gente suga aquele alimento, a gente também recebe os nutrientes, recebe essa vida, a gente aceita a vida. E aí ele faz uma comparação com o dinheiro. Quando você não aceita a sua mãe, você também tem dificuldade com o dinheiro, porque você não aceita esse dinheiro, você não se sente merecedor. Muitas vezes você recusa justamente a fonte daquilo que vai te nutrir para você ter sobrevivência, realizar os seus sonhos. E a origem disso tudo está na nossa mãe. Porque aceitando a nossa mãe, a gente aceita a vida e aceita tudo aquilo que vem através de como a vida quer nos transbordar, nos retribuir nesse sentido. E quando a gente tem essa dificuldade com o pai, a gente vê muita dificuldade principalmente mulheres, de impor limites, passar por relacionamentos abusivos, principalmente quando os pais eles não foram o ideal de pais. Então, é uma forma de você honrar o pai buscando alguém igualzinho a ele, muitas vezes. E aí você acaba passando por relacionamentos abusivos. Você dizia, não vou passar por nada do que aconteceu com os meus pais, e acaba fazendo igualzinho. Então, a dificuldade com o pai também está com a dificuldade, relacionada com a dificuldade de você ir para a vida e enfrentar os riscos. Você pode ficar só naquela bolha do perfeccionismo, do feminino, das ideias, da criação, mas não dar um passo de risco, de direção aos seus sonhos. E tudo que a gente precisa construir envolve essas duas polaridades, tanto do feminino, dessa criação das ideias, desse intuitivo, de se envolver com ele, quanto desse passo externo, de ir além. Então a gente precisa ter essa inclusão dos pais dentro de si para que a gente se sinta completo, porque senão a gente vai buscar o pai e a mãe fora. E quando você busca o pai e a mãe fora, você está buscando algo porque está vazio. E se você está vazio, você vai buscar, às vezes, em drogas, em sexo, em dinheiro. E perceba, nunca vai ser o suficiente. Por isso que eu falei que o exemplo da constelação da mulher é porque ela não se sentia suficiente em nada. O relacionamento dela não era suficiente. Então, a carreira dela também não era suficiente. Porque lá atrás, ela ainda tinha essa rejeição à mãe. Então, ela rejeitava a vida. E ela também tinha dificuldade em relação ao pai. Então, os relacionamentos eram como os que pareciam o pai, mas ela tinha dificuldade com o pai. Então, assim, é meio contraditório esse tipo de amor. Mas tudo gira em torno deste amor. O mesmo amor que adoece é um amor que cura. Por isso que Napoleão Hill fala que a maioria dos problemas, a maioria das soluções está relacionada com os problemas que foram criados. E a influência dos pais, de fato, pessoal, é uma das mais importantes. Então, quando a gente fala, voltando sobre o ambiente, nós temos uma hereditariedade, isso não pode ser mudado. Você recebe um mecanismo biológico de 50% pai e 50% mãe. 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Então, você é essa assinatura. Só que perceba bem, muitas das vezes você vai estar sendo influenciado por essa assinatura. E, às vezes, nenhum ambiente bom é capaz de mudar essa assinatura. Mas o ambiente ruim, ele é capaz de destruir tudo que você possa ter recebido de bom dos seus pais. Então, perceba bem a importância do ambiente, porque quando você recebe com amor, você espalha esse amor e mais amor chega até você, porque tudo é sobre amor. E a melhor forma de amar é servindo. Quanto mais você serve, mais pessoas chegam, mais dinheiro vem. É uma lei da vida. Então, tudo conectado com essa forma da gente olhar os nossos pais, também é uma metáfora para a gente olhar para a vida. Eu acho isso incrível.
E tudo está no Kybalion também, né? Que você fez essa relação aí também com a lei da polaridade, né? Yin e Yang, feminino, masculino, e ao mesmo tempo a lei do causa e efeito, né? Que é o que você falou aí, a gente doa e aí a gente recebe mais ainda. E essa conexão da mãe com o receber, né, gente? Olha como isso é importante, né? Porque a gente vê, já que a gente está fazendo uma ligação entre tudo aqui, né? Pela física quântica, a lei da atração, a gente vê que para a gente manifestar, a gente precisa saber pedir, a gente precisa ter o propósito definido, saber o que a gente quer, a gente precisa sentir como se aquilo já fosse real, agradecer conectados com o coração, essa conexão cérebro e coração, né? Mente e coração, e ao mesmo tempo a gente precisa o quê? Receber. Isso é muito importante. Quando a gente estuda a lei da atração, tem sempre esses pontos, né? Essas etapas. E aí o receber é essa conexão com a mãe. E aí que tem a ver com a criança ferida, que sempre a gente volta para a criança ferida, que pode ser o nosso tema da próxima live, né, Vitor? Enfim, porque isso daí vai ser bem interessante, porque a gente tem 1000 exemplos aqui para dar, né? Mas assim, de verdade, gente, se a gente for reparar, a gente sempre precisa trazer sempre sua consciência, porque não são coisas que são óbvias. Isso que ele falou de você honrar um amor ali a pai e mãe, querendo inconscientemente repetir aquele padrão, né? Até mesmo não só pelo amor, mas também para querer entender. É como se a sua criança estivesse buscando ainda entender, né? Freud falava que a gente buscava repetir para poder elaborar. Então, assim, a gente acaba repetindo padrões que a gente recebeu de pai e mãe, porque são os nossos primeiros modelos mesmo, de tudo na vida. De amor, de autoimagem, de tudo na vida. Então, a gente sempre acaba tendo que trazer isso à consciência para perceber que influências vieram desse ambiente, esse primeiro ambiente, e hoje como que está essa influência desse ambiente que a gente escolhe conscientemente, que são os nossos amigos, cônjuges, né? Enfim, pessoas ali do trabalho que a gente escolhe se associar, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer isso tudo consciência, porque a conscientização é o primeiro passo, é o passo que vale mais que a metade do caminho. Então, assim, acho que foram tópicos aí bem importantes para já dar um chacoalhão. Não que a gente vai esgotar isso aqui em uma live, tá, gente? Pelo contrário, hoje é uma introdução a esse assunto, aproveitando, né, essa conexão entre tudo que o Napoleon Hill nos trouxe, tudo que o Dr. Joe Dispenza nos trouxe, e até mesmo o Kybalion, né? Então a gente conseguiu ligar tudo aqui, né? Perfeito. E basicamente, pode falar, Tia. Não, e aí assim, eu acho que a gente pode ir fechando agora, né? Claro que a gente vai continuar em outros lives ainda, tá, gente? Depois a gente anuncia para vocês quando a gente define melhor, mas vamos só ler aqui o que eles estão falando e tem 2 perguntas que eu já vou começar aqui pela mais simples, tá? Que a Gi perguntou, Gisele Alves, é possível fazer constelação familiar de forma online? Também funciona bem? Sim, inclusive atualmente é o método que eu mais gosto, porque ele é mais prático, né? Mais rápido de ser acessado, e você tem esse momento justamente trazendo aquela representação do seu interno. Você faz a movimentação e a gente vai entendendo como essas leis estão sendo violadas, que é a lei do pertencimento, que foi falada aqui, a da hierarquia, a do equilíbrio. Então, quando a gente vai compreendendo isso e percebendo identificando esses emaranhados, nós também conseguimos trazer a cura. E é sempre muito profundo, né? Quando a gente bate na portinha da vulnerabilidade, as coisas começam a acontecer, porque você solta aquilo que não serve mais da sua assinatura eletromagnética, né? Porque você tem que soltar. Se você quiser continuar segurando, você fecha o seu corpo para aquilo, entende? Exato. E um dia se torna um problema. Por isso que a importância do soltar. Porque quando você libera, isso vem através da aceitação, isso aconteceu, eu não concordo, mas aconteceu, agora eu libero. Então, por isso que a gente consegue liberar dores muito profundas, porque senão a gente fica restrito àquilo, envolvido com aquilo e se torna aquilo. Então, quando você aceita e tem essa possibilidade de mudança, você libera, e essa cura, ela é capaz de impactar muitas gerações, porque é isso que o amor faz. A gente não consegue nem mais tangibilizar quantas pessoas vão ser impactadas quando você é capaz de mudar.
Exatamente, que esse é todo um conceito, né, gente? Faz parte da filosofia e sistêmica, né? A gente não cura só a gente, a nossa ferida interior. A gente curando a gente, isso se repercute no nosso campo e atinge não só os nossos familiares ali atuais, mas até mesmo os passados, os ancestrais, tá? Isso a gente depois vai falar com mais calma, né, nas próximas lives. Mas assim, esse ponto, deixa eu só comentar isso aqui rapidinho, essa coisa de soltar, de aceitar, é o mesmo mecanismo do perdão, né? Porque muita gente confunde, acha que perdoar significa concordar com aquilo. E Isso aí. não, você está ciente que um abuso, seja de que nível for, né? Por exemplo, é uma coisa absurda, é uma coisa inaceitável. Mas, assim, isso não significa que você tenha que ficar guardando mágoas, ressentimentos. Você pode, em algum nível, mesmo que você ainda não consiga sentir isso sinceramente, mas já colocar essa intenção de que você quer se libertar, de que você quer perdoar aquela pessoa que te magoou, seja de que forma for. Porque quando a gente perdoa a pessoa, nós somos os primeiros que nos libertamos. E quando a gente fica ali remoendo aquilo e fala, não, não vou perdoar, não, não vou perdoar. Você que está se prendendo ali, né? A gente está se prendendo. Então é muito importante essa diferenciação aí, né? A gente entender que uma coisa não leva a outra, entendeu? A gente precisa soltar realmente, não significa que você está concordando. E aí tem muito a ver com o que você comentou lá no início sobre aceitar os nossos pais, por exemplo, já que a gente caiu nisso, né? Como eles são, sem julgá-los, porque senão é o que ele explicou aqui, né? Se a gente não aceita, se a gente não os ama incondicionalmente, a gente acaba atraindo pessoas que vão trazer aquele padrão pra gente. Inconscientemente a gente atrai aquilo, porque a gente não resolveu aquilo. Isso que ele quer dizer com esse conceito ali de aceitar para não ficar muito envolvido e acabar se tornando aquilo ou atrair aquilo, né? Então, assim, isso fica no nosso campo eletromagnético mal resolvido e a vida vai trazer por quê? Porque, como Eckhart Tolle nos disse, a vida é nossa amiga e não nossa inimiga. Então, se aquele desafio está voltando, é porque a gente ainda não conseguiu enxergar, a gente não conseguiu ainda integrar aquilo dentro de nós de uma forma harmônica. Né, Vitor? Até porque a energia ela faz um denominador comum ali, ela faz uma matemática e vê que a emoção que mais prepondera. Por isso que quando a gente só fala, só expressa sem realmente sentir isso, ou a gente fala que está perdoado, mas ainda sente que não, a energia não quer saber. Ela vai magnetizar justamente aquilo que você está trazendo de intenção, consciente ou inconsciente. E uma coisa que deixa eu só falar que a Januse trouxe, ela foi adotada e não faz ideia de quem sejam os pais e os ancestrais biológicos. É possível fazer a constelação? Sim. Primeiramente, perceber que não saber quem são os pais não te afeta no sentido de mudar o seu destino. Por quê? Porque você é a forma, você reproduz muito daquilo que os seus pais têm dentro da biologia deles, dos 50% pai, 50% mãe. Isso reverbera sobre você. Então, muitas vezes você tem padrões que você não concorda, que você não aceita, mas que eles vêm de algum lugar e identificar isso já é o primeiro passo. Perceber que, graças a isso, você está aqui. Você não concorda com o que aconteceu, por ter sido, às vezes, colocada a adoção, não concorda com muitos aspectos. E o segundo passo é agradecer a família que te adotou. Porque, graças a essa oportunidade, eles tiveram a possibilidade de te acolher, de te receber. Então, a gente tem essas duas famílias, tanto a família de origem quanto a família também biológica, a família adotiva, elas pertencem a esse campo. E você recebe muito dos dois ambientes. Então, e tem muita gente que tem conflitos com as famílias adotivas, justamente porque não sabe que foi adotado, ou às vezes tem raiva dos pais e naturalmente começa a jogar essa bagunça nos pais adotivos, porque eles dão esse amor, eles acolhem, mas você tem tanta raiva que você quer destruir aquilo. E isso vem de uma das formas de equilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente acusa, faz críticas, porque a gente não consegue igualar aquele amor que foi recebido. Então, é possível, sim, principalmente de reconhecer que os pais da família de origem fazem parte do seu sistema e também desse reconhecimento da família adotiva no seu coração. E, a partir de agora, pede essa bênção de ambos e segue a sua vida com o que você recebeu. Porque o maior presente é a vida. Às vezes a gente não recebeu nada de bom. Recebeu problema, dor de cabeça, abuso. Então, o maior presente é a vida. É a partir daqui que
que você vai seguir o seu caminho. Porque, como a Kel falou, se não vai se tornar a sua assinatura, você concordando ou não, você vai estar sempre se envolvendo com aquela situação novamente, porque você não aceitou. E a aceitação é diferente de concordar. Eu não concordo com isso, se me machucou, mas eu aceito para que eu possa liberar. E veja que eu nem utilizo mais a palavra perdão, apesar de ter vindo de um ambiente católico, porque a liberação ela é mais clara, né? Quando a gente fala de liberação. Quando a gente fala de perdão, parece que a gente tem que perdoar o outro, parece socialmente falando, a gente tem essa obrigação. Mas quando a gente fala de liberação, a gente libera aquilo que é do outro sobre nós, aquela influência do outro sobre nós. A gente tira esse lugar de até às vezes mais alto de ter que perdoar. Então você cuida daquilo que você fez a mim. Isso é seu. Da minha parte, do meu ambiente interno, isso eu cuido e eu escolho liberar. Então você vê a sua responsabilidade frente a você, que você é 100% responsável pelo seu ambiente interno. Isso aqui é a única coisa que você tem. E já diria aquela galera lá que eu esqueci, aquela filosofia, né? Pessoal, Teosofia? é uma filosofia que diz que você só controla os seus pensamentos. Né? Estoicismo. Estoicismo. Então, a única coisa que você tem de fato são os seus pensamentos. Se o outro gera esse dano, como que você vai lidar com isso? Que é a forma que vai fazer com que você lide com esses problemas. É, fantástico. Ai, adorei. Eu gostei disso que você falou da liberação. Acho que muita gente deve ter se identificado, porque é isso, gente. Não vamos pensar no perdão, porque senão fica uma coisa como se você tivesse que, né? Você não está nesse nível ainda. Muita gente fala, não, entendi, mas não estou nesse nível evolutivo ainda não. Aí eu fico rindo, né? Mas assim, realmente, só libera, né? E o outro também. Isso é importante, isso que ele falou também nessa questão da hierarquia, de cada um no seu papel e tal. Às vezes a gente, como filho, se a gente fica nesse lugar de, eu vou perdoar, é o que ele falou. Às vezes você, como menor, né, os seus pais são maiores, você não pode, teoricamente, ficar no lugar de, tá bom, eu perdoo, como se você tivesse que aprová-los ou não. Né? Então, liberar é bem mais leve e não atrapalha esse equilíbrio aí entre essa hierarquia, né? Esses lugares. Então, muito bem colocado também. E eu acho que também você podia, de repente, Vitor, rapidinho, tem uma coisa, eu não tinha esquecido não, viu, Rê, da sua pergunta, eu ia ler agora. Beijinho para você, Rê, querida, Rê Januzzi, grande atriz. Ela também tinha perguntado, que também serve para ampliar essa pergunta, não só para quem é adotivo, mas para pais que já foram, né, que já partiram. Então, existe uma maneira de resolver essa questão quando os pais já se foram? Então, só para complementar essa pergunta, tá? E também, Vitor, falar qual dica você daria, qual conselho, vamos dizer, você daria, né, dentro dessa sabedoria aí das constelações, para a pessoa que racionalmente já entendeu que precisa perdoar, liberar, né? Mas não consegue ainda em termos do sentimento, ou seja, ela ainda está vibrando, o campo eletromagnético dela ainda está com isso e ela não consegue soltar. O que você deixaria aí de dica? Aí eu perdi a primeira pergunta. A primeira é para as pessoas que já perderam os pais, independente de ser adotivo ou não. Foi a pergunta da Rê, né, que falou da questão da adoção, mas de uma maneira mais ampla. Para quem já perdeu os pais, como ela faz para liberar esses pais? É possível constelá-los? Quem disse foi Santo Agostinho. Eu não vou lembrar com a perfeição das palavras agora. Mas quando alguém deixa de morrer, a pessoa apenas deixa de ficar, ela apenas fica invisível. É lindo, 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 é verdade. Isso é lindo. Isso é tão importante, porque mesmo as pessoas que partiram, elas são capazes também de influenciar na nossa vida, sim. Então, quando a gente acolhe aquilo que a gente recebeu com amor, a gente mantém esse legado vivo no nosso coração. Por isso que eu sempre falo da importância do coração. Tudo se resume ao coração. Porque a realidade que você viveu pode ter sido uma bosta, um caos, mas no seu coração ela pode ser diferente. No seu coração você pode amar essas pessoas, por mais que você não tenha recebido. Isso já entra até na segunda pergunta, que você vai diminuindo essa resistência, porque você diz, no meu coração eu recebi o que eu precisava. No meu coração foi o suficiente, agora é comigo. Agora eu sigo o meu destino. Agora eu sigo a minha vida em honra a vocês. Mesmo que vocês não tenham conseguido me dar tudo o que eu esperava, agora eu entendo que eu sou o pai e mãe da minha criança. E agora eu vou dar o que você precisa, minha criança. Mais ninguém, não é relacionamento, não é profissão. Sou eu que vou te dar o que você precisa. E quanto aos problemas, você pode deixar que eu resolvo. Isso eu dou conta. Você apenas precisa se divertir, brincar. Por favor, confie em mim. Agora eu estou aqui. Eu vejo você. Eu amo você.
E qual é a melhor forma de dizer essas falas, que eu já disse aqui, o que era preciso mesmo para você quebrar essa resistência, é dizer antes de dormir, que é quando você está menos resistente, né? Suas ondas cerebrais começam a se abrandar, você começa a ficar mais sugestivo. Se você também tiver a possibilidade de dizer, depois que você acorda, que o cérebro está saindo dessa mente mais, digamos, dorminhoca, né? Não vou falar em termos de ondas mesmo, mas você começa a ficar num estado mais ligado, que é o estado... Esqueci também a palavra. Mas esses são os O momentos que beta, você né? A sai... gente entra em ondas delta, teta, né? Alfa, em E aí primeiro você lugar, chega né? na E beta sai ali, do que você beta fica alto, que o ligadão. beta é o estado de vigília, né, gente? Só para quem não sabe, né? As ondas cerebrais, beta é esse estado de vigília. Agora, se você está num beta alto, é quando você está estressado. Então, a primeira Exato, coisa é chegar num alfa, um estado mais relaxante, porque aí a gente já fica mais receptivo e, de repente, exato. até chegar num teta ou o delta, que é o do sono, né? Então, assim, aí a gente fica muito mais receptivo às sugestões dessas novas afirmações, essas novas crenças que a gente quer colocar, né? Fortalecedoras e não essas que nos enfraquecem. E também dizer em qualquer momento do dia que você achar necessário, porque de fato é o que eu faço. Eu estou lá no meio da academia, pegando pesado, eu começo a falar, eu sou a ressurreição e a vida, eu sinto a força vindo, eu consigo pegar mais pesado. Então, assim, não existe momento para você dizer isso, apenas sinta e se coloque como em movimento, como essa cura que o mundo precisa, porque o mundo está caótico. E quando você se permite expressar aquilo que você aprendeu aqui hoje, que foi muito, a gente extrapolou o ambiente, você já consegue ajudar muitas pessoas, porque nós nos tornamos essa ferramenta de cura. Então, por mais que você ache que saiba pouco, que você já sabe daqui hoje, você já sabe muito, mais que o suficiente. E para a gente meio que ficar próximo de encerrar, que eu queria falar uma frase que eu anotei aqui, ó. Você não é vítima do seu ambiente. Você é o arquiteto do ambiente que permite existir. Então, perceba a importância daquilo que você permite que entre na sua vida. E quando Uhum. você entende isso, você cria essa nova realidade. De um Uau. estado desejado, de um estado de ser, e não um estado de ter. Que aí a gente falaria outras coisas. Né? Que lindo! Maravilhoso, maravilhoso. Pena que a gente tem que ir encerrando, né, gente? Vou só ler aqui rapidinho, tá? Que tiveram os elogios aqui, mas foi lindo, amei, amei. Acho que já deu para dar deu para ficar assim um bom resumão, né, de tudo que a gente veio falando, até ligando com outros livros, né, que a gente vem estudando aqui no Tools, e tudo que o Napoleão Hill quis deixar pra gente, né, pra gente não ficar ali com medos, nos alienando, nos desconectando do nosso propósito, né? Então, assim, para a gente poder ficar forte, porque é o que ele disse aqui nesse capítulo: só os fortes, peraí, deixa eu voltar, só os fortes sobrevivem, né? Que a gente tem o dever de retirar toda influência negativa que deixe a lei do ritmo hipnótico ficar desfavorável para nós, deixando esses pensamentos negativos crescerem automaticamente. Não, vamos cortar isso, nos conscientizando, e através de todas essas informações a gente junta mais ainda informações positivas que nos conectam a essa vibração aí mais elevada, né? E que a gente possa realmente manifestar os nossos desejos de uma forma consciente e gratificante, né? Ao invés de ter que ficar preenchendo os nossos vazios, né? De formas que além do mais, não são satisfatórias, né? Que só nos levam a estados mais negativos. Então, gente, a intenção é justamente essa, tá? A gente se fortalecer, se inspirar e, ó, irmos além, né? Superarmos nossos desafios. Eu achei muito legal essas falas aí para a gente ficar como dever de casa, para nossa criancinha interior, quando vier aí com as suas feridas ainda, né? Que de vez em quando pode ter uma recaída aqui, outra ali, uma situação aqui ou ali, que tragam isso para a gente olhar e falar: isso aqui ainda está precisando de uma atenção maior. Lembrar dessas frases, tá? Nós somos o adulto que vai trazer esse amor de pai e mãe que a criança às vezes ficou esperando, né? Não vamos esperar de relacionamento, de familiares, vamos nós ser esse porto seguro que nós buscamos tantas vezes no outro, né? Exato. Então, assim, e todos os estudos fortalecem esse adulto, né, em nós, para que ele possa acolher a nossa criança. Resumindo, é isso, né? Ó, a Nivânia falou: senti o início de uma cura aqui e a confirmação de algo que já me foi dito. Obrigada pelo transbordo. Que bom, Nivânia. O Márcio Narras falou: muito elucidativo. Parabéns, Kelly Vitor. A Cris estava falando que perdoar a nós mesmos também é bem desafiador.
Deixa eu ver o que mais. A Rê agradeceu, ó, muito obrigada pela resposta. Eu, na verdade, só soube muito tarde, não tenho mágoa alguma. E sim, muita gratidão pelos meus pais adotivos. Só queria entender algumas heranças e você respondeu. Que bom, Rê. E que bom, né, Vitor, que a gente conseguiu aí acrescentar para ela e para todo mundo que gostou e que está lá falando que lindas palavras, ó, adoraram sua frase. Deixa eu ver o que mais. O pessoal tá falando que live maravilhosa, dando parabéns, falando que foi muito lindo, que foi um presente essa nossa noite de domingo. Que bom! Obrigada, pessoal. O Rogério lá falou também que foi ótima live. Enfim, o pessoal falou que se inspirou aqui para começar bem a semana, tá? Deixa eu só ver mais ali para cima se eu pulei alguma coisa. O Rogério só complementou que há uma mudança muito de perspectiva muito importante, né? Continuar como filhos, não encarando como peso, e sim como um ato de gratidão e amor, né? Então não é que a gente vai ficar ausente, né? E não cuidar, não retribuir esse amor de alguma forma, né? Claro que a gente vai estar ali presente, dando nosso amor dentro do possível, mas assim, muitas vezes a gente precisa dar o limite, né? Então é o que ele falou, o amor é incondicional, a convivência é condicional, aí depende do quanto essa convivência pode ser um ambiente positivo ou não para a gente. A gente precisa também trazer isso aí à consciência, né? E aí o pessoal adorou o seu relato também, a sua superação do câncer e tudo mais. O Jackson lá falou, ó, a gente atrai aquilo que está dentro da gente. A Cris confirmou que semelhante atrai semelhante, que quem tem coragem não finge. Enfim, o pessoal estava lá animado. Falou que a importância de dizer não, né, para a gente manter o equilíbrio e que estão encantados. É isso, gente. Vamos terminar por aqui. Muito obrigada, Vitor. Foi lindo. Quer deixar mais alguma palavra final? Eu quero agradecer, porque de fato, como eu falei no início, né, isso só reverbera uma busca que eu já estou desde que eu tive todas essas questões, porque quando a gente encontra esse ambiente interno dentro de nós, a nossa expressão se torna a nossa assinatura e, naturalmente, o ambiente vai se tornando aquilo que nós atraímos, de acordo com essa nova percepção. E essa percepção é sempre de amar a vida, por mais que os problemas eles existam, por mais que você ainda se sinta influenciado pelo ambiente externo, pelo aquilo que... Até dores, né? Às vezes a gente vê uma situação de dor que nos machuca assim por dentro, a gente olha de uma forma mais empática para os nossos semelhantes. E sem retirar a dignidade daquilo que eles estão passando. Porque é assim que cada pessoa desenvolve a sua força. Imagine se alguém só tirasse o câncer aqui e pronto, você está curado para sempre. Não. A maior força que eu tive foi justamente de perceber a importância do câncer. Então, lembre-se que cada adversidade, como Napoleão Hill disse, traz uma semente equivalente de sucesso. Então, faça algo de bom com isso. Passe a espalhar essa semente de amor, de desejo pela vida, de influenciar as pessoas com coisas boas. Se você não estiver passando um dia bom, não vai expor isso na internet, não cria esse ambiente negativo, porque fique no seu cantinho introspectivo, vá malhar, medite, repouse, procure ajuda se vocês quiserem, tiver atendimento por meio da constelação à sua disposição, mas passe a ser essa influência daquilo que vocês querem ver no mundo. E o mundo precisa de nós, o mundo precisa de pessoas que desejam a vida, porque o desejo da vida é sempre por mais vida. Então, quando 1 mais 1 se encontra, não é igual a 2, é igual a 3. Então, que sejamos esse ambiente, que sejamos essa multiplicação. Que lindo! Uau, fechou lindamente. Eu vou deixar a frase aqui do Napoleão Hill, né? Quem controla as influências do meio se torna mestre do seu destino. Então vamos juntos aqui acrescentar uns aos outros, nos fortalecermos, continuarmos nos inspirando. Muito obrigada pela presença de todos hoje e também toda essa temporada que foi linda, né, pessoal? Muita gratidão para o Napoleão Hill. Nós vamos continuar estudando ele na próxima temporada com a minha irmã Ellen, que vai voltar, tá? Aqui nas nossas lives do Tools. Mas eu espero vocês domingo que vem para nossa live dos seguidores. E para isso, eu preciso que vocês me escrevam, seja aqui no Insta do Tools ou no meu Insta pessoal, Kelly Jabur, tá bom? Para vocês me dizerem, quero participar, quero dar um depoimento, quero dar um oizinho para a comunidade, tá bom, pessoal? Espero vocês. No comecinho eu vou fazer um resumão também do livro. E ótima semana para todos. Muito obrigada, Vitor, querido. Você brilhou, obrigado. Foi lindo. Gratidão. Até breve. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.